Que Cristo nesta manhã possa adentrar em sua vida e fazer a transformação, o renovo que só Ele pode fazer. Soberano Deus, maravilhoso Pai, graça te damos pela oportunidade de estar aqui neste lugar, nesta manhã, para falar do Teu nome, que tem todo o poder nos céus e na terra. Pai, aquilo que Deus anjos ao nosso redor, Pai, em nome de Jesus, vai de encontro cada vida nesta manhã, Senhor, aqueles que se encontrarem na rua, aqueles que estiverem perturbados de espírito, aqueles que estivessem em direção, que o Senhor possa visitar nesta manhã, em nome de Jesus Cristo. A palavra para o nosso coração, nesta manhã se encontra em Mateus 27, a partir do verso 48, que vai nos dizer assim: uma dessas pessoas correu e molhou uma esponja em vinho e pôs numa ponta de um bastão e deu para Jesus beber. Mas outro espera, vamos ver se Elias vem salvar. Aí Jesus deu outro grito forte e morreu. Então a cortina do templo se rasgou em 2 pedaços, de cima até abaixo, e a terra tremeu e as rochas se partiram, e os túmulos se abriram, e muitas pessoas do povo de Deus que haviam morrido foram ressuscitadas e saíram dos seus túmulos. Palavra da salvação nesta manhã, que a gente vai ver a morte de Cristo Jesus. A palavra vai dizer que ele, sofrendo naquela cruz, teve sede e deram ele vinagre e fel. E a gente vê uma tragédia imensa, né? O grande sumo sacerdote Jesus Cristo sendo ali torturado, aguentando todo o sofrimento em carne, porque a palavra fala que o homem teve o pecado castigado na sua natureza humana, que o pecado ele foi transferido para a carne. Ele estava em carne ali. Jesus Cristo ele não pecou, mas ele estava carregando a nossa natureza pecaminosa. Por isso que Jesus Cristo, ele estava ali sofrendo, porque ele estava ali com a carne humana, nossos pecados. Então Cristo Jesus sofrendo por nós. E a palavra do Senhor vai dizer que o véu do templo se rasga quando Cristo morre. E esse véu do templo se rasgou de alto a baixo, significando que o céu desceu até os homens, significando que aquele abismo, aquele pecado que separava Deus do homem, já não havia mais barreira, porque Cristo veio se sacrificar em carne para poder deixar a passagem aberta para o homem, para dizer: olha, agora vocês estão livres, agora não há mais separação, agora já não há nenhuma barreira que te afasta de Deus, a não ser o seu e o meu pecado, que ainda continua fazendo essa separação. Mas aquele pecado que nos conduzia à morte, Cristo ele veio aniquilando. Cristo ele se sacrificou para deixar o livre acesso. Ele não é só um sacerdote, ele é o grande sacerdote que se fez o próprio sacrifício e se entregou por cada um de nós. Então eu quero te dizer nesta manhã, você é livre em Cristo Jesus, há uma liberdade para nós. Nesta manhã eu estou te pregando uma liberdade. Às vezes você pode perguntar: mas eu sou livre? Não, todo aquele que comete pecado, que conduz para a perdição, ele é escravo. Estamos nessa manhã aqui não é porque somos santos, pelo contrário, somos pecadores, mas há pecado que nos conduz à perdição. E aquele pecado que o homem transgrediu ali no jardim e fez, havia uma separação. A palavra vai dizer que o homem morreu. Então Jesus Cristo, ele veio, ele morreu e ele ressuscitou para dizer que agora você tem vida em Cristo. A partir do momento que você recebe Cristo, você tem vida em Cristo Jesus. Porque quando a gente está em nossas vontades, a gente, além de ser escravo, também a gente está morto em nossas vontades, em nossos delitos. Mas quando a gente encontra Jesus e entende que esse véu do templo foi rasgado e agora há uma passagem para a gente
ter um encontro com Deus, a gente é liberto quando a gente aceita o Cristo Jesus. Porque a palavra vai dizer que todo aquele que faz a vontade da carne, ele é escravo da carne. Mas aquele que faz a vontade do Espírito, ele é escravo do Espírito e ele é liberto em Cristo Jesus. Então nesta manhã eu te chamo para a liberdade que chama Cristo Jesus, aquele que tirou o pecado do mundo, aquele que se entregou, se ofertou por livre e espontânea vontade, para que a gente viesse ser salvo através do seu sacrifício na cruz. Então nesta manhã, Jesus Cristo é esse que tem liberdade para nós. Jesus Cristo, ele nos libertou na cruz e agora somos verdadeiramente livres. A palavra do Senhor vai dizer que quando Jesus Cristo estava indo preparar morada, ele disse: olha, não fiqueis atemorizados, não fiqueis assombrados, não fiqueis aflitos, porque eu estou indo, mas eu voltarei outra vez. Há uma promessa para minha e para a tua vida, que Jesus Cristo ele vai voltar para buscar o seu povo. E você faz parte desse povo que vai morar no céu. O que temos é que crer em Jesus Cristo, o que temos é que aceitar que Jesus Cristo, ele é o sacrifício perfeito que se entregou por nós, que ele já veio, que ele morreu, e através do seu sangue, ele nos tornou libertos pela graça e pela misericórdia. E agora Paulo diz assim: olha, o que poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Ele disse: nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo. Que está em Cristo. O amor não está no mundo. O amor não está no outro. O amor está em Cristo Jesus. A única coisa que a gente tem, a gente diz que ama porque é apenas um reflexo de Cristo, porque não sabemos amar. Por isso que temos que ter pelo menos um reflexo de Cristo para poder tentar todos os dias amar. Porque a gente vê a humanidade que diz que ama, mas a cada dia acontecem coisas terríveis, crimes cruéis, mãe matando filho, filho matando pai, pai matando filho, e assim a gente vê a maldade crescendo. Então significa que o mundo não sabe amar, significa que o mundo não tem amor. Mas Jesus Cristo é o amor de Deus revelado em si mesmo. Jesus Cristo, ele é o verbo vivo que se tornou carne, que se fez e habitou. E Deus vai dizer assim, a palavra vai dizer que Deus diz: olha, que Deus amou o mundo numa tal forma, de uma tal maneira que enviou o seu único Filho, para todo que nele crê, não venha perecer, mas que venha ter a vida eterna. E só podemos ter a vida eterna se temos Cristo. Fora de Cristo não há vida, fora de Cristo não há salvação, fora de Cristo não há libertação, fora de Cristo não há convenção, e fora de Cristo não há amor. Então só Cristo Jesus é que resume todas as coisas. Se temos paz, temos em Cristo, porque a palavra do Senhor vai dizer: olha, no mundo tereis aflições, o mundo vai de mal a pior. Então o mundo não tem paz, o mundo não tem amor, o mundo não sabe amar. Quem amou o mundo de uma tal maneira foi Cristo Jesus. Por isso que ele se entregou. Mas o amor ainda continua sendo rejeitado. O homem ainda não entendeu o que significa o amor. E o amor pleno é Cristo Jesus. O homem tem que entender que Cristo um dia veio por amor para salvar a humanidade. Enquanto a humanidade não entender esse amor, o mundo vai de mal a pior, porque continua sem direção, continua sem a bússola, porque Jesus é o caminho que nos conduz à vida eterna. Jesus é o caminho que nos conduz à salvação. Fora de Deus não há salvação. Fora de Cristo o homem está perdido. Cristo é o único caminho que vai levar até o Pai. Por isso que vai dizer que o véu do templo se rasgou, porque significava que a barreira parou em Cristo. Não há mais separação.
porque lá não vai haver mais morte, nem choro, nem sofrimento, porque Cristo Jesus estará e enxugará toda a lágrima. Não vai haver mais peste, não vai haver dor, não vai haver morte, não vai haver fome. O dinheiro que o homem mata todo dia, que o homem faz de tudo para conseguir, ele não vai estar lá, porque Jesus Cristo lá, ele é a pedra preciosa. Toda a riqueza vai estar lá no céu para você entrar, para nós ficarmos lá com Cristo. Não vai precisar mais da luz, porque Cristo é a própria luz. Estará lá conosco, nos guiando a cada dia. Fique com essa mensagem nesta manhã para o teu coração. Jesus está voltando.